A leveza do sábio, e não carregue fardos desnecessários, o desapego estoico para uma mente livre e inabalável. Olá, amados estrategistas da existência e forjadores de caráter no canal Caminho Estoico. Você já sentiu o peso esmagador de opiniões alheias, o frio paralisante do medo irracional, o fardo insuportável de culpas passadas ou a bagagem pesada de problemas que não lhe pertencem? A vida moderna nos incita a acumular bens, informações, compromissos, pior, pesos emocionais e mentais que nos impedem de avançar. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira liberdade não está em ter mais, mas em carregar menos? Que a paz e a resiliência estoica nascem de um desapego consciente, uma prática diária de alforriar a mente do que é inútil e incontrolável. Este tratado profundo e prático é um convite para você exercitar o desapego estoico, liberando-se das correntes da opinião alheia, do peso do passado, da tirania do medo e da contaminação da negatividade. Desvende a arte de viver leve, com uma mente livre e um espírito inabalável. O peregrino e a essência da viagem, a sabedoria de viajar leve. Imagine um peregrino em uma longa jornada. Cada item em sua mochila é cuidadosamente avaliado, é essencial. Me ajuda a chegar ao destino? Ou é um peso desnecessário que o retarda e o exaure? A filosofia estoica nos convida a sermos esses peregrinos da vida, mas com uma mochila que é, antes de tudo, mental e emocional. O excesso de bagagem no espírito é o que nos causa mais fadiga e sofrimento do que qualquer fardo físico. Epicteto, o ex-escravo que se tornou um mestre da liberdade interior, nos ensinava sobre a dicotomia do controle, das coisas que existem, algumas dependem de nós, outras não. O segredo da proeresis, nossa vontade racional, nossa capacidade de escolha, reside em identificar o que realmente está sob nosso domínio e, consequentemente, o que vale a pena carregar. Opiniões alheias, medos irracionais, o passado imutável, a culpa que não nos leva à ação, os problemas dos outros, tudo isso, para o estoico, são pesos que não nos pertencem e que nos desviam do nosso propósito de viver virtuosamente. Neste estudo, vamos desdobrar esses fardos invisíveis, compreendendo sua natureza, seu peso e, crucialmente, as ferramentas estoicas para nos desapegarmos deles. Prepare-se para esvaziar sua mochila interior e redescobrir a leveza da alma. A arte de viver leve é uma disciplina que exige discernimento e prática constante. Vamos analisar os principais pesos que a maioria das pessoas carrega sem necessidade e como a sabedoria estoica nos liberta deles. 1. Opiniões alheias, o peso da aprovação e a virtude da indiferença racional. A necessidade de aprovação é um dos grilhões mais antigos e sutis que prendem a alma humana. Em uma era de redes sociais e validação instantânea, o que os outros pensam sobre nós se tornou um tirano invisível, ditando nossas escolhas, nossas palavras e até nossos sentimentos. O jugo da opinião externa e a dicotomia do controle, para o estoico, a opinião dos outros é um externo, algo que está totalmente fora do nosso controle. Preocupar-se excessivamente com o que as pessoas pensam de nós é entregar a nossa paz e a nossa proeresis nas mãos alheias. Epicteto, em seu Enchiridion, é categórico: não são os eventos que perturbam os homens, mas suas opiniões e julgamentos sobre eles. A sua reputação, por exemplo, não é sua, mas de quem a forma em sua própria mente. A virtude da indiferença racional, tá de afora o desapego estoico não é apatia ou falta de empatia. É uma indiferença racional, tá de afora, para com aquilo que não afeta diretamente nossa virtude ou nossa razão. Se a opinião alheia não me torna mais ou menos virtuoso, se não me guia a uma ação mais justa ou sábia, ela é um indiferente. Preocupar-se com isso é sofrimento desnecessário. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente reflete sobre a futilidade de se importar com o que a multidão pensa, pois ela é inconstante e muitas vezes ignorante. Autenticidade versus popularidade, e a busca incessante por agradar a todos e ser popular nos afasta da nossa autenticidade. O estoico busca viver de acordo com seus próprios princípios e valores, seus internos, mesmo que isso signifique não ser compreendido ou apreciado por todos. Sua integridade é seu maior patrimônio, não a aprovação alheia. Aplicação prática, o escudo do o que é meu. Pergunte-se, e ao se deparar com a preocupação sobre o que vão dizer, pergunte-se: isso está sob meu controle? Isso me torna mais ou menos virtuoso? Se a resposta for não, conscientemente,
libere esse fardo. Concentre-se na ação correta, direcione sua energia para fazer o que é correto e alinhado com a razão, e não para gerenciar a percepção alheia. Contemple a natureza da opinião e entenda que a opinião dos outros é transitória, muitas vezes baseada em informações incompletas, emoções ou preconceitos deles mesmos. Ela não define quem você é. 2. Medo e a ilusão do futuro e a prática da premeditação dos males. O medo, especialmente aquele que nos paralisa e nos projeta em futuros incertos e catastróficos, é um dos sugadores de energia mais potentes. Ele nos rouba o presente e mina nossa capacidade de agir. O medo e o incontrolável, na maior parte do nosso medo se concentra em externos, a coisas que não controlamos, e medo de perder o emprego, de ficar doente, da morte, do fracasso, do que pode acontecer amanhã. O estoico compreende que se preocupar com o incontrolável é uma paixão irracional que leva ao sofrimento desnecessário. A prática da premeditatio malorum, premeditação dos males, esta é uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo contra o medo. Não é ser pessimista, mas estar preparado. Diariamente, dedique um tempo para visualizar mentalmente os piores cenários possíveis que você possa enfrentar. Pense na perda de bens, na doença, na calúnia, na própria morte. Desarmando o inesperado, ao contemplar a possibilidade do pior, você se treina para aceitá-lo como parte do fluxo da natureza e para não se deixar abalar emocionalmente se ele ocorrer. Sêneca, em Cartas a Lucílio, escreve: "E sofrer antes do tempo é sofrer mais do que o necessário." A premeditação tira o poder do choque e da surpresa. Foco na resposta virtuosa, e mais importante do que visualizar o mal, é visualizar como você reagiria a ele virtuosamente, mantendo sua proeresis inabalável. Qual seria a sua atitude? Como você exercitaria a coragem, a paciência, a sabedoria? Medo como chamado à ação, ou aceitação se o medo se refere a algo que você pode controlar, medo de falhar em um teste por falta de estudo, ele serve como um alerta para a ação. Se refere a algo que você não pode controlar, medo de um desastre natural, ele deve ser aceito. Identifique o medo e classifique-o, e nomeie seu medo. Em seguida, classifique-o, controlável ou incontrolável. Se controlável, haja, transforme o medo em combustível para a ação disciplinada. Se incontrolável, aceite, pratique a aceitação radical e direcione sua mente para o presente. 3. O passado, o fardo imutável e a libertação pelo presente. O passado, em sua natureza imutável, pode se tornar uma âncora pesada, arrastando-nos para o remorso, a culpa e a nostalgia paralisante. Carregar o passado é viver em uma prisão que já não existe. O passado como fato consumado, para o estoico, o passado é um externo, a ele já aconteceu e não pode ser mudado. Gastar energia lamentando o que já se foi é um desperdício fútil. Aquilo que já aconteceu não pode ser desfeito, diria Epicteto. A única coisa que controlamos no passado é nossa interpretação dele e a ação que tomamos no presente como resultado dessa interpretação. Aprendizado, não ruminação, o passado serve como mestre, não como carrasco. Devemos extrair lições valiosas de nossas experiências passadas, aprender com nossos erros, e os dos outros, e então deixar ir o que não nos serve mais. A ruminação sobre o que poderia ter sido ou o arrependimento que não leva à mudança é um fardo inútil. O presente como único campo de batalha, a única realidade que existe é o agora. O estoico se concentra em agir virtuosamente no presente, pois é o único tempo onde ele tem poder. O passado é um cemitério, o futuro, um mistério. O presente é o campo de batalha da virtude. Aplicação prática. Perdoe a si mesmo e aos outros, o perdão é a chave para liberar o passado. Perdoe seus próprios erros, após aprender com eles, e perdoe aqueles que te feriram. O perdão estoico não é esquecer, mas liberar o poder que o passado tem sobre você. Foco no agora, pratique a atenção plena, prosoche, no momento presente. O que você pode fazer virtuosamente agora? Isso impede a mente de divagar para o passado. Gratidão pelo aprendizado, seja grato pelas lições que o passado te trouxe, mesmo as mais dolorosas. 4. Culpa, o acusador interior e a redenção pela ação virtuosa. A culpa, especialmente a culpa crônica e paralisante,
é um fardo autoimposto que impede o progresso e mina a paz interior. Culpa e a responsabilidade estoica. O estoico aceita a responsabilidade por suas ações, dos internos, mas rejeita a culpa improdutiva. A culpa, quando não leva ao arrependimento genuíno e à ação corretiva, é uma paixão, patos, que deve ser combatida pela razão. Ação corretiva, não remorso paralisante. E se você cometeu um erro e a culpa surge, pergunte-se: posso corrigir isso? Posso aprender com isso? Se sim, haja. Se não, aceite que o passado é imutável e direcione sua energia para agir virtuosamente no presente. O remorso sem ação é um desperdício de energia. A liberdade do perdão, para si e para o outro. Perdão, para o estoico, é um ato de autolibertação. Perdoar a si mesmo pelos erros passados, após ter aprendido com eles, é essencial para não carregar a culpa desnecessariamente. Perdoar o outro libera o poder que a ação deles tem sobre sua paz. Autocrítica construtiva. Ao invés de se culpar, faça uma autocrítica construtiva. O que você aprendeu com o erro? Como pode evitar repeti-lo? Compromisso com a melhoria. Transforme a energia da culpa em um compromisso firme de agir de forma mais virtuosa no futuro. Aceitação da imperfeição humana. Aceite que errar é parte da condição humana. O objetivo não é a perfeição, mas o progresso constante na virtude. 5. Problemas dos outros. O limite da empatia e a proteção da sua paz. Em nossa compaixão natural, é fácil se sobrecarregar com os problemas dos outros, assumindo fardos que não nos pertencem e perdendo nossa própria paz. A dicotomia do controle em relações interpessoais. Os problemas dos outros são externos a você. Você pode oferecer apoio, conselho, empatia, mas não pode resolver o problema por eles, nem carregar o peso emocional por eles. A virtude da justiça nos impulsiona a ajudar, mas a virtude da sabedoria nos ensina os limites dessa ajuda. Empatia ativa, não simpatia passiva. Sêneca distinguia a compaixão virtuosa, que leva à ação útil, da simpatia excessiva, que nos arrasta para a dor alheia sem ajudar. A compaixão estoica é uma empatia ativa, que busca entender o sofrimento do outro para, então, agir de forma racional e útil, sem se tornar uma vítima secundária do problema. Proteger seu oikos interno. Seu oikos, lar interno, de paz e serenidade deve ser protegido. Pessoas tóxicas, reclamações constantes, dramas desnecessários, a busca por responsabilidade que não lhe pertence, tudo isso pode contaminar seu espaço mental. A virtude da temperança nos permite proteger nossas fronteiras. Identifique o que é seu e o que é do outro. Quando alguém compartilha um problema, pergunte-se: isso está sob meu controle? Posso agir de forma útil aqui? Ou estou assumindo um fardo que não me pertence? Ofereça ajuda útil, não soluções completas. Ofereça conselho, apoio, uma escuta atenta, mas evite tentar salvar o outro ou resolver o problema por ele. Estabeleça limites saudáveis. Pratique impor limites em conversas que se tornam drenantes. Entenda que você não pode levantar quem escolhe afundar. Você não é o herói de quem se sabota. 6. Negatividade, o contágio emocional e o campo de batalha da mente. A negatividade é um vírus emocional que se espalha rapidamente, contaminando nossa mente, nossa perspectiva e nossa paz. Ela se manifesta em pessimismo crônico, crítica constante e uma visão sombria da vida. O contágio emocional. A neurociência moderna confirma o que os estoicos já sabiam: as emoções são contagiosas. Conviver com a negatividade constante pode arrastá-lo para baixo, mesmo que você não queira. É um sugador de energia sutil. O combate às más impressões. Para o estoico, a negatividade é uma série de julgamentos falsos e distorcidos sobre a realidade. Ela se baseia na visão de que o mundo é intrinsecamente mau ou que as coisas sempre darão errado. A virtude da sabedoria nos impulsiona a questionar essas impressões e a buscar a verdade. A busca pelo otimismo racional. O otimismo estoico não é uma ilusão cega ou uma negação da realidade. É um otimismo racional, baseado na crença de que a natureza é boa e que cada adversidade é uma oportunidade para a virtude. É a escolha de ver o copo meio cheio, mesmo quando ele está quase vazio. Protegendo o seu campo mental. Você é o guardião do seu campo mental. Escolha conscientemente as informações que consome,
as pessoas com quem convive e os pensamentos que permite habitar em sua mente. Limite a exposição e diminua seu tempo com pessoas cronicamente negativas ou com notícias e mídias que promovem o pessimismo. Pratique a gratidão diária, cultive o hábito de listar coisas pelas quais você é grato. Isso treina a mente para focar no positivo. Desafie pensamentos negativos e, ao surgir um pensamento negativo, questione-o: e isso é verdade? Isso é útil? Está sob meu controle? A leveza do sábio, a sua cidadela interior, invicta e serena. Vimos que a verdadeira leveza do ser não reside na ausência de fardos na vida, mas na sabedoria de não carregar os que não nos pertencem. Liberar-se das opiniões alheias, do medo paralisante, do peso do passado, da culpa improdutiva, dos problemas alheios e da contaminação da negatividade, isso é a essência do autodomínio. Você não é obrigado a permanecer onde sua alma está sufocada. Você não é obrigado a nada que destrua sua paz. Você não precisa explicar sua sanidade. Sua liberdade interna vale mais do que qualquer aprovação externa. Lembre-se, nada externo tem poder sobre nós, a menos que demos nosso assentimento. Frieza não é maldade, é proteção. Ser indiferente ao que não depende de você é liberdade. Sua frieza não é falha, mas a maturidade emocional que os outros não estavam acostumados a ver em você. O manipulador não te bate, ele te confunde. A prisão é invisível, jogos mentais, culpa disfarçada de carinho, afeto intercalado com ausência. O ser humano sábio é aquele que reconhece quando está sendo manipulado e se liberta antes de se destruir. Não precisa levantar a voz, basta falar na hora certa. Quando tentarem te confundir, afaste-se. O maior sinal de sabedoria é a tranquilidade diante da injustiça. Liberte-se dessa prisão sem correntes. Não tente salvar quem escolhe afundar. Certifique-se de não estar sendo levado para o fundo. Você não pode levantar quem faz da queda um lugar confortável. Cada um é dono da sua mente. Ajudar alguém que não quer mudar é como gritar para uma pedra. Se alguém repete os mesmos comportamentos destrutivos, você não deve se afogar para ensinar uma pessoa a nadar. Não seja o herói de quem se sabota. A paz interior é construída no silêncio da decisão firme. Nada externo pode perturbar quem governa o próprio mundo interno. Paz não é ausência de conflito, paz é uma escolha. Certas guerras não valem mais sua energia. Nem toda batalha merece sua presença. Nem toda relação precisa de continuidade. A verdadeira paz nasce quando você elimina aquilo que te consome e cultiva aquilo que te edifica. Observe o que te tira a paz. Faça o que todos não têm coragem e decida que certas opiniões não importam mais. Certos acessos estão revogados. Você está ocupado demais com uma vida que tem sentido. Pratique o silêncio como forma de afirmação, não como fuga. Volte para dentro de si e lá está a sua paz. Não explique sua mudança. Esteja preparado para ser ridicularizado. Não prove, não justifique. Responda menos, explique menos, escolha mais. Vão dizer que você mudou. A verdade é que você tem o direito de mudar, de se afastar. Não viva para agradar, viva com sua natureza interior. Pare de estar disponível para quem sempre te tratou como opção. Quem perdeu o direito de te acompanhar também perdeu o direito de ver sua evolução. Quem só percebeu o seu valor quando você mudou, só merece te ver de longe. O perdão é um dom que liberta, mas a libertação é uma escolha. O perdão verdadeiro não precisa ser dramático, perdoar é um processo silencioso de liberar o rancor. Não devemos carregar ressentimentos. Se alguém te feriu intencionalmente, não lhes dê o poder de ferir de novo. Você pode liberar o outro do rancor, mas manter a sua vida livre da repetição do erro. Você não precisa mais dessas pessoas em seu caminho. Não se contamine com o ódio, mas entenda que o perdão não é um bilhete de volta. O estoico que perdoa é sábio, mas o que volta para o veneno que o feriu é inconsequente. Ninguém pode causar dano real à sua alma, a não ser que você permita. A opinião dos outros só tem valor quando você esquece o seu próprio.
O homem que se respeita jamais será governado por quem o despreza. Seja o guardião do seu próprio valor. Você é suficiente. Quem te ama de verdade, não te faz sentir pequeno. Levante-se, saia de relações que te corroem por dentro. Torne-se emocionalmente inatingível. Se esta jornada ressoou em você, se você sente o chamado para trilhar o caminho estoico e viver a leveza da alma, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal Caminho Estoico. Aqui, continuaremos a explorar os ensinamentos milenares do estoicismo, oferecendo insights profundos, ferramentas práticas e desafios transformadores para você aplicar em sua vida. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like se este conteúdo tocou seu coração e compartilhe essa sabedoria com amigos e familiares, para que mais mentes sejam libertas dos fardos desnecessários. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Que sua jornada seja de virtude, razão e serenidade inabalável. Até o próximo vídeo.